Olá, estamos aqui hoje na TV Mato Grosso, aqui no estúdio, com a convidada especial. Ela que é paulista, radicada em Cuiabá há 40 anos e ela é formada em Belas Artes com ênfase em História da Arte. E ela é casada, mãe de 3 filhos. Eu estou falando de uma pessoa que há 25 anos faz cerimonial. E ela é um dos membros da comissão do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Eu estou falando de Cristina Mangieri, que é um prazer receber você aqui, Cristina. Prazer é meu, muito Dalva. Prazer. E eu gostaria também de já abrir aqui te perguntando o que levou você a fazer cerimonial. Prazer estar aqui em primeiro lugar, muito obrigada. Bom, quem me incentivou bastante, que foi o início de tudo, foi o Dudu, meu marido. Na época ele era o proprietário do buffet, saudoso buffet Maison Marie-Louise. Nossa, é verdade! Então Marie-Louise. Eu tive uma bagagem muito boa, porque quando a gente se casou, eu trabalhei dentro do buffet, nos bastidores mesmo. Então eu vi todo o processo de fazer compras para o buffet, passei por todos os setores de dentro de uma empresa tradicionalíssima. Sim, foram 19 anos de casa, né? Foi super diferencial quando chegou aqui aquela maison, né? Com manobristas, nem existia isso em Cuiabá na época, então foi um marco muito grande. Eu vim do comércio, eu trabalho desde os 17 anos que eu tive minha loja de roupas feminina. Quando inaugurou o Shopping Goiabeiras, minhas clientes todas, você tem que ir para o shopping, que era novidade. Lá fui eu para o shopping. Você teve, então, antes de ser cerimonialista, você tinha loja no shopping? Sim, fui lojista. Ah, olha só. Então eu vim do mundo da moda, que eu amo, é meu encanto. E aí logo que eu me casei, eles tinham um buffet, estava no início, então precisava também de ajuda. E aí lá fui eu, então fechei minha loja, até porque na época eu peguei plano Collor, Sarney, aquela confusão. E eu muito nova, tinha 22 anos, eu falei, não, vamos encaminhar para o outro lado. E aí comecei a trabalhar lá no buffet e foi maravilhosa essa experiência. Quando você começou lá, você já começou nesse setor aí que te encantou mais por cerimonial? Então, você acredita que não? Eu estava nos bastidores, quando eu comecei, eu literalmente descascava cenoura, batata, porque tinha que ajudar. As festas naquela época eram festas enormes, para 1.200 pessoas. Aquelas festas que tinha muito, naquela época lá no buffet Marie-Louise, era casamentos, formaturas. Enormes. Né? No mínimo 1.000 convidados, porque a casa era grande, né? E aí eu lembro muito bem, uma vez eu de avental e de toquinho, olhando na janelinha ali, vendo os convidados chegarem para uma festa lindíssimos. E aí eu me emocionei e falei assim, nossa, aquele vestido daquela cliente, ela era minha cliente, aquele vestido era da minha loja. E eu falei, eu não nasci para ficar nos bastidores, eu preciso ir para a linha de frente. E aí, conversando isso com o Dudu, ele falou assim, então por que você não monta um cerimonial? Você é elegante, você sempre soube lidar com pessoas por conta do comércio. E ele falou, a gente precisa de mais, né, mão de obra, de mais pessoas, ainda mais você é muito carinhosa, você é acolhedora. Sabe e lidar, precisa. Né? E eu já tinha 2 filhas quando ele chegou nessa proposta aí, né? Já estava com quase 2 anos de maison, vamos dizer assim. E eu, meu Deus, eu com 2 filhas pequenas, será que eu vou dar conta de trabalhar madrugada, com bêbado? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eram as formaturas, Sim. né? E aí ele, não, eu vou te dar um apoio, nós vamos juntos. Aí eu falei, então me dá 1 ano para eu me programar, para eu me profissionalizar. E fui fazer cursos, muitos cursos, fiz em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Brasília eu fiquei 10 dias fazendo o UNB como cerimonial universitário, que naquela época se fazia muita formatura. Sim. E aí eu cheguei pronta, de carteirinha, porque naquela época, olha que incrível, naquela época exigia-se que você fosse filiado ao Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Certo. E agora é cerimonial público. E eu precisei passar por um critério para poder ser cerimonialista, o que era maravilhoso, porque não era qualquer pessoa que entrava, dava um jeito, que nem agora. As meninas trabalham em empresas de cerimonial, aprendeu o básico,
veste um terninho preto, coloca um crachá e se lança no mercado como cerimonialista. E não tem base nem bagagem, apenas de ver ali, Sim. a pessoa já se intitula. Isso aí não é bom para quem tem um CNPJ, para quem tem uma empresa que leva isso ao pé da letra muito sério, né? E eu já gostaria de começar mostrando uma foto que eu tenho sua aí, que é do seu esposo, com o Dudu e com as filhas. Olha lá, você tem lindo. 3 filhos, né? Tenho, maravilhosos. Eu falo Dudu, mas qual que é o nome? José Eduardo, mas ele é conhecido como Dudu Leite. Dudu Leite, E ele está no seu segmento também, junto com você na empresa, não? Nunca esteve. Nunca assim. esteve. Ele sempre esteve por trás dos bastidores. Certo. Quando eu comecei, quando tinha as formaturas, ele era o meu mestre de cerimônias nessa época, sim, ele trabalhava comigo como mestre de cerimônias. Me ajudava a criar os textos, porque o Dudu sempre foi muito inteligente, sempre foi muito bom da língua portuguesa, neto de Dito Figueiredo, da UFMT, então assim, ele carrega essa bagagem e ele me ajudou muito, mas nos bastidores toda a minha família me ajuda. E os filhos, as filhas estão com você? Qual delas? A Nath, que está no cantinho aqui de Tomara que Caia, ela inclusive está noiva, casa-se daqui 2 meses. Nossa, então eu estou vivendo uma experiência incrível como mãe de noiva. Mãe de noiva, mas e deve ser assim uma coisa diferenciada, porque... Sim, foi até emocionada. Porque filha, né, você faz isso para milhares, já fez aí, já tem um currículo invejável e agora fazer da própria filha. Não, para você deve ser assim, além dela estar no cerimonial com você trabalhando... Sim. E ela vai ver muita coisa ali também, né, como noiva, que observando o dobro das outras que a gente não entende, ela entende, vai ser uma noiva super exigente, né? A Nath, ela é bem personalidade, ela já sabe o que ela quer, mas lá em casa nós somos pessoas muito tranquilas, Dalva. A gente, assim, né? o meu trabalho como cerimonialista exige essa postura, eu sou bastante firme na educação dos meus filhos, eu fui muito firme, muito rígida, mas no dia a dia nós somos pessoas simples, de alma e coração. Então ela escolheu inclusive se casar na Chapada ao pôr do sol, justamente para quebrar um pouco os protocolos e ela poder viver um momento de casamento mais tranquilo, leve, suave, sem julgamentos, porque o que a gente quer é que seja abençoado e muito animado. Isso justamente. E me fala aqui, qual que é, assim, você tem para falar para nós um maior evento que você fez durante esses 25 anos seu e que te marcou muito? Depende, maiores de volume, de tamanho, de pessoas de ou tudo, de grandeza? estrutura, de pessoas, que você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita coisa, assim. Bom, eu fiz vários eventos grandiosos, né? Na época das formaturas de medicina, eu cheguei a fazer formatura de medicina para 1.800 pessoas. É muito. É muita gente. Esse foi o meu maior desafio, inclusive. Né? Em termos de volume de número de convidados. Mas eu já fiz alguns eventos bem grandiosos, mas teve um que me marcou muito, que foi um evento, o aniversário de um grande empresário aqui de Cuiabá, que ele teve esse desejo de fazer no Malai e fechou o fim de semana inteiro. Então foram 3 dias de festa sem parar. Nossa! E aí era uma festa não grandiosa em número de convidados, mas grandiosa em termos de detalhes, de receber muitas pessoas que exigem um pouco mais de atenção. Então foi um trabalho foi um 3 trabalho dias, bem bacana. porque ali você começa do café da manhã, porque ali é rodízio, o café da manhã, o almoço, o jantar, você tem que estar atento a tudo e com o seu pessoal, né? Sim. Que tá todo mundo ali entrelaçado, todo mundo se comunicando o tempo todo. Nossa. É muito tempo. Eu acho que foram 7 shows nacionais, para você ter uma ideia, para a gente administrar também, além dos políticos, convidados, pessoas, né, empresários de grande porte, que a gente precisa estar preparado para dar uma atenção mais especial ainda. Sim. E a gente tinha poucas horas de descanso, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Fora de casa, né? E tudo Fora de de casa, porque um evento, quando ele é ali, acabou.
todo mundo para sua casa. Lá não, Sim. você ia até acordar e ia continuar no café da manhã, no almoço e assim por diante. Foi Mas bem... deve ter sido um marco assim mesmo para você. Foi. Por exemplo, você faz os eventos corporativos, você faz os 15 anos e casamentos. Você tem uma preferência? Qual que é a sua preferência? Que você fala assim, esse aqui eu adoro fazer. Eu acho que não é novidade para ninguém, que é muito explícito, mas a minha preferência é casamento. Casamento, são as noivas. Eu amo trabalhar com casamento. Nossa, assim, ele é muito mais trabalhoso, porque tem muito mais detalhes do que qualquer outro tipo de evento. Porque a noiva, você assinou o contrato ali, aquele dia. Aquele dia você já começa a acompanhar ela até no dia do casamento. Eu digo assim, acompanhar em detalhes. Sim. Indicar a decoração, indicar o buffet, ajudar toda nessa montagem. Você está sempre ali junto? Sempre, sempre. Até antes da pandemia, eu tinha 2 tipos de assessoria. Uma eu chamava de assessoria parcial, porque às vezes a pessoa quer vivenciar isso na íntegra. Ela pode ter possibilidade de ter tempo e ser uma noiva presente, né? Ter tempo para isso. Mas pós-pandemia, a gente percebeu que não deu mais. Então, eu tenho uma assessoria completa, que eu chamo que é a assessoria premium, que a gente dá assessoria em tudo, até no financeiro. Então, a gente tem uma plataforma. Tudo que você fecha, que a gente orientou, que a gente solicitou orçamento, que nós fomos juntos nas reuniões, ajudamos a negociar, tudo isso facilita também. Até o orçamento que você passa para ela. Sim. Por exemplo, o orçamento da decoração, o orçamento de um buffet ou de outro, em tudo. Tudo! Olha que maravilha! Até a quantidade de chinelos, onde comprar os chinelinhos que ela quer entregar, às vezes, no meio da madrugada, para as meninas dançarem ficar mais à vontade. Qual a numeração? Essa aí já seria da parte de lembranças, né? Das lembrancinhas pós. Mas a gente faz tudo, desde indicar o buffet, que às vezes é o primeiro que a gente vai selecionando para achar a data, igreja, documentação de igreja, cursos de noivo, a gente manda quais são as datas que as igrejas estão lançando os cursos. E Cristina, me fala uma coisa, nesses 25 anos para fazer isso, e já bateu data, tipo assim, você ter 2 casamentos numa noite, ou um numa sexta, ou no sábado, e acompanhar essas 2, o período todo? Já aconteceu isso? Várias vezes, porque até pouco tempo atrás eu fazia 2 eventos no mesmo dia. Que eu preparei uma equipe para isso e eu estava em outro. Isso é vendido desde no início. O cliente chega no meu escritório, eu já aviso, falo, eu não estou disponível nessa data, mas eu tenho aqui minha parceira, minha colaboradora, que segue o meu método, está dentro da minha empresa, então, enquanto ela estiver dentro da minha empresa, é uma pessoa que me representa. Sim. E aí a pessoa, não, eu confio. Não, eu não confio, queria que fosse você. Então, ele tem o poder de escolha. Sim. Mas esse ano eu resolvi puxar o flap e agora eu só faço um evento por dia. Mas acontece de eu ter sexta e sábado. Semana retrasada eu tive sexta e sábado, semana passada sexta e sábado. Sexta e sábado. Eu digo assim, porque a pessoa muitas vezes, ela quer a presença da pessoa. Sim. Não só para fechar o contrato, ela no dia do evento, ela faz questão. Por quê? Você trabalha seu nome, o seu nome vira uma grife. E a pessoa, ela quer essa grife, essa pessoa circulando lá no dia. Presente, porque quando a pessoa vê a Cristina Mangieri passando, ela fala, bom, o cerimonial é bacana, porque você conhece uma festa, primeira coisa, pelo cerimonial, pelo convite que chega nas suas mãos, você já vai ter intensidade de saber o tamanho daquela festa, quão glamurosa vai ser. Então, aí é a equipe da Cristina, mas você não estando lá, a pessoa já fica, não é a mesma coisa. A gente sabe que a presença, por isso que muitas vezes a pessoa quer essa presença. Eu acho importante. Sim. E são perfis, que às vezes a gente faz uma festa bem tranquila, intimista, para 100 pessoas, 80 pessoas. Tudo bem, aí né? dá para mandar a equipe. Então, mas eu concordo com você que a presença faz toda a diferença. Porque a gente assina o nosso nome mesmo que está ali, né, sendo representado. Justamente. E a pessoa se torna conhecida. Então, automaticamente vão querer saber, né, de quem que é. Já viu, então já sabe que é da Cristina, é o nome dela que vai estar ali. E no caso, esse acompanhamento que você faz, Cristina,
você dá uma passadinha no salão de beleza quando ela tá lá? Sim. Passa, Sim. né? E nós temos fotos aí, tá? De você no salão de beleza aí com a noiva acompanhando de perto. Olha lá essa noiva linda. que a gente pegou, que linda que ela é. Tá gravidíssima essa noiva, prestes a ser mamãe. Então, você dá essa passadinha lá pra você ver se tá tudo redondo, se ela tá nervosa. Conta como é que é. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando eu encontro a noiva, já é bem na porta ali da igreja ou na porta da cerimônia, né? Nem todo mundo casa na igreja, mas tem a cerimônia. E aí é pouco tempo pra gente ter toda essa movimentação, porque ao longo do dia a gente quase não se encontra, porque eu fico nos bastidores, fico no local do evento para verificar se está tudo sendo bem montado, verificando, dando os checks em todos os detalhes. E aí, quando eu encontro a noiva só na porta da igreja, ali naquele momento, é pouco tempo. Então, eu comecei a fazer essa visita antes de ir no salão. Quando elas me veem, elas falam, agora eu tô nervosa. Eu falo, mas por quê? Eu sou tão legal, né? Como você fica nervosa desse jeito? Eu vou brincando para descontrair. Mas ela fala, é sinal que chegou a hora, Cris, mas faz toda a diferença eu estar indo. Você passar essa confiança, Sim. aliança, conferindo se a aliança tá ali eu vou justamente para pegar a aliança e levar para a igreja, para não correr o risco. Desculpem, noivos, mas vocês sempre esquecem as alianças. Então, poupando os noivos, eu passo lá antes para poder garantir que essa aliança já vai estar em boas mãos. Isso. E aproveito e faço esse carinho, esse social, esse abraço carinhoso, que ainda dá tempo da gente chorar, né? Tem maquiador ali. E é um momento muito maravilhoso, porque a gente se envolve muito com eles. Porque fica quanto tempo, muitas vezes, trabalhando isso? 1 ano e 2 meio. anos, 1 ano? De 2 anos para cá. Então, assim, o mínimo que a gente já fez... Eu já fiz mínimo, 40 dias eu fiz um casamento. Com menos convidados, óbvio. Mas a média hoje diminuiu esse prazo mais longo. As noivas estão procurando com 1 ano de antecedência. E nesse ano você cria aquele vínculo de amizade, de carinho, Sim. né? Vendo cada detalhe, você se coloca também no lugar dela, porque já foi também noiva, né? Sim. E tudo. E cria, não tem como deixar de criar, né, Não Cristina? tem. A gente convive diariamente, porque a gente cria um grupo no WhatsApp com os noivos e os pais. Principalmente as mães, né? Certo. Então ali a gente discute diariamente todos os micros detalhes ao macro. Certo. Eu tô indo viajar para fora. Será que eu já trago uísque de fora? Será que quantas garrafas eu preciso? Meu sapato, eu compro ele bloco, eu compro ele de salto fino, ou é sandália, ou é fechado. O que você nem imagina, a gente orienta. Orienta, né? E eu tenho aí também outra foto de você na porta da igreja, né, produção, essa foto aí, porque essa foto aí é um detalhe que a gente viu, assim, que eu achei interessante ali. Você, antes dela entrar, daquela porta abrir, você tá ali comandando tudo, vendo se tá tudo no lugar, não é isso? Tudo. Esse momento é muito mágico. Esse momento é lindo. A gente cria uma conexão muito grande. Hoje eu estou tendo uma experiência, Dalva, maravilhosa de eu estar organizando o casamento de noivas minhas que foram minhas aniversariantes de 15 anos. Olha só! Então é a chancela, é a certeza de que em momentos especiais da vida daquela pessoa ela quer estar compartilhando comigo, com a minha equipe. Então isso não tem preço. É algo extraordinário que eu estou vivendo agora. Organizando os casamentos das meninas que foram minhas aniversariantes e também agora organizando os 15 anos das minhas eternas noivas. Então, noivinhas que se casaram comigo há 15 anos atrás estão trazendo as filhas para eu organizar os 15 das filhas. Olha que maravilha. Isso é algo extraordinário. É sinal que você fez lá atrás, foi muito bom. Sim. Né? E que elas querem isso de volta para elas, para as filhas, né? Sim. Então, isso é sinal de trabalho legal que você construiu. Mas, Cristina, conta pra gente a respeito de mãe de noiva. Vamos falar um pouquinho da mãe da noiva, porque a noiva muitas vezes é tranquila. O que não é a mãe da noiva. Você já tem, assim, algum caso para contar pra gente do que aconteceu nos bastidores de trabalho de mãe de noiva que deu pro cerimonial? Tenho. Então conta. Ai, gente, eu sou mãe de noiva. Prometo que eu sou boazinha.
Mas aconteceu há um tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, o padrasto do noivo não ia entrar, não pôde entrar porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho e estava andando de bengala. Só que ele era jovem, mas ele não queria eternizar aquele momento dele entrando de bengala. Então o noivo convidou um tio, que era padrinho de batismo dele, que vinha de fora, para representar o pai, até porque o padrasto não podia, né? Então é um momento importante. Esse tio correu atrás de um terno elegante, porque ele ia fazer parte de um cortejo, ia entrar com a mãe do noivo, então tem toda uma posição assim, na verdade mãe da noiva, perdão. E aí fizemos toda a programação, não vai entrar mesmo? Não vai. Na semana do evento a gente faz um ensaio, sempre na semana do evento a gente faz ensaio, não dá para organizar um evento sem ensaio, não dá, seja ele qual for. Então você faz ensaio toda vez que tem um casamento? Toda semana eu estou dentro de um local que vai ter um casamento já fazendo ensaio. E com todos os padrinhos? Não, eu faço com os pais, os noivos e, se possível, as crianças. Padrinhos não precisam. Não precisam. Padrinho dá muito pitaco, já está tudo organizado, eles dizem, por que você não faz isso? Mas foi tudo bem planejado, né? Então eu evito dos padrinhos irem. E aí chegou, não fizemos ensaio, não, o padrasto não vai entrar. Vai ficar sentadinho lá no primeiro banco. De repente, chegou o grande dia. Todo mundo lindo, maravilhoso. Eu na porta da igreja, era um casamento grande, requintado. A mãe da noiva me puxou numa salinha e falou assim, escuta aqui, o meu marido vai entrar. Então, você dá seus pulos, seu jeito, porque eu quero que ele entre. Não é um pedido. Mas não foi combinado que ele não ia entrar porque estava de bengala? Aí ela falou, não é um pedido. Ela olhou bem profundo nos meus olhos e falou, não é um pedido. Você entendeu, né? Dá seu jeito. E aí, aquele momento, você já montando ali o cortejo, hora para acontecer, senão os noivos pagam multa, é uma pressão, né? O tempo inteiro. E aí eu falava, Senhor, estou dentro da igreja, Espírito Santo, me ilumine e me dê a melhor opção de eu resolver esse problema. E aí ela falou assim, não quero que você aborreça o meu filho com esse assunto. Então ela foi bem premeditada. E aí eu falei, caramba, o que eu faço? Eu falei, Senhor, me ilumina, me abençoe aqui, que eu tenha uma boa atitude. E o meu coração falou, chame o noivo. Aí eu disfarçadamente, ela ficou me policiando. Fui colocar a corsagem, falei, noivo, sorria. Eu tenho um assunto sério para te falar, mas você vai continuar sorrindo. E ele, o que está acontecendo? Eu sorri. Aí ele, o que está acontecendo? Eu falei, olha, aconteceu isso. Ele, vou matar minha sogra. Eu não quero saber dessa sogra. Não sei o que. Calma, ela vai ser até a avó dos seus filhos. Então, vamos tentar administrar da melhor forma? Vamos fazer o seguinte, que aí ele falou, e meu tio que veio de fora, se preocupou, comprou um terno bacana. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele e a esposa dele, que também é sua madrinha, que ela não entraria, né? A madrinha ficaria lá sentada. Falei, vamos colocar eles como o primeiro casal de padrinhos. Então, eles vão ser os mais especiais, eles vão abrir todos os demais padrinhos. E assim ele não deixa de entrar e a gente faz o que a sogra está pedindo e todo mundo ser feliz. Ele, por você eu vou fazer isso, porque você foi inteligente, mas não merecia. Eu falei, não, vida que segue, vamos embora, sorrindo. Mas é uma saia justa que a pessoa no cerimonial, ela tem que ter aquele estalo, aquele raciocínio rápido, digamos assim, para que tudo ocorra bem, porque tudo cronometrado, né? E você não pode errar, né? Não tem chance de errar. Não, é verdade. Nesse momento não tem chance de errar. Resumindo, na semana seguinte que eles estavam de lua de mel, a noiva me liga, eu estranhei. Falei, você não está de lua de mel? Ela, só estou te ligando, porque eu estou de frente para um mar maravilhoso, sentado do lado do meu marido, e ele agora me contou a saia justa que minha mãe te fez passar na igreja. Eu estou te ligando para pedir desculpa em nome dela e te agradecer pela grandiosidade que você teve no seu coração de resolver da melhor forma possível. Olha que então, ótimo, é isso. São atitudes que tem que ter rápido, porque as coisas estão acontecendo e a hora não espera, porque tem tudo né? Enfim, é isso mesmo. É uma boa cerimonialista, né? Há quantos anos? Há 25 anos. Eu vou pedir um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta a falar mais com a Cristina Mangieri sobre cerimonial. Eu te aguardo.
Fala, meu amigo, liga na TV AL aí, tô aqui representando o nosso setor no Audiência Pública, mas liga rapidinho porque já vai começar. Já tô sintonizado, avisei até os amigos lá de Pedra Preta. A gente acompanha tudo até do quintal de casa. Filho, você tá assistindo aí também? Ih, amor, será que eu perdi? Não perdeu, não. A expansão do sinal da TV AL chega para 45 novos municípios. É o nosso trabalho indo longe para você ficar mais próximo do parlamento. Tem informação, tem cultura, tem programação ao vivo e muito mais. O que você vê nessa tela também se multiplica por outras, através dos nossos canais digitais. Olha aqui, vamos ver pelo YouTube. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra. Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui. Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja.
fazemos entregas. Voltamos aqui no estúdio e a gente está falando hoje com a Cristina Mangieri, que tem 25 anos de cerimonial aqui em Mato Grosso. E eu gostaria de falar agora nesse bloco, nós vamos explorar um pouco mais os 15 anos, Cristina, porque você faz noivas, casamentos, formaturas e 15 anos, né? Os 15 anos, fala pra gente essa coisa do adolescente, porque é bem adolescente. Tem diferença de quando você começou para hoje, o adolescente, quando chega lá com a mãe? Como que é? Tem muita diferença. Eu também, assim, os 15 anos é meu segundo coração, né? O meu coração está dividido entre 15 anos e casamento. Na verdade, ultimamente, Dalva, já assim, há uns 8 anos para cá, são os 2 eventos que eu mais tenho atuado. Formatura já tem um tempo que eu não faço, por escolha minha, para me dedicar melhor, porque esses 2 eventos são eventos que envolvem muitos detalhes, né? Então precisa ter muito tempo para a gente poder estar em cima e deixar tudo bem organizado. Então essa foi uma escolha minha e eu amo fazer esses 2 eventos. Mas 15 anos muda muito, ele é muito sazonal, cada época é de um jeito, até porque muda inclusive de músicas, né? Estilos. E eu acho que esse é o grande brilho, assim, o grande segredo de eu gostar tanto de 15 anos, que isso me traz novidade. Eu tenho que estar sempre atenta em quais as melhores músicas que estão no mercado para poder indicar para a moçada. Que tipo de estilo está se usando mais em termos de cores, decoração. Então, pra você ter uma ideia, a gente já fica atenta. A hora que a Pantone lança as cores, a gente já fica atenta porque a gente usa muito em 15 anos essas tonalidades. E elas dão muito palpite, porque tem meninas que têm muita personalidade. E a mãe acha que ainda é adolescente ali, que elas vão dominar. E eu sei que adolescente, às vezes, fala, não, eu quero isso no cardápio, e não quero que convida isso, eu tenho meus convidados, é isso mesmo? Eu acho que teve um período que as meninas tinham mais essa autonomia. Depois da pandemia também, a pandemia foi bem um divisor de águas para muitas coisas, né? Sim. Eu senti que as meninas estão mais família. Então, hoje elas escutam mais a mãe, o pai. São meninas de personalidade, elas sabem o que elas querem e o que elas não querem, mas elas respeitam a opinião dos pais, até porque elas sabem dessa hierarquia. Isso é legal. E os pais, em contrapartida, também sabem que a festa não é para eles, é para elas. Né, para os aniversariantes. Então, houve, eu acho que um equilíbrio muito bom, muito bacana. Bom, né? Cristina, eu cheguei em festa de 15 anos que eu me assustei com as músicas funk. Eu me assustei, porque assim, eu particularmente não tenho nada contra, eu não gosto. Uhum. Mas entre você não gostar e você assustar, porque eu assustei, porque normalmente os funks têm funks pesados, que a gente sabe, com letras bem, assim, assustadoras, eu digo assim. É verdade. E eu fui nos 15 anos que tinha essas músicas e os jovens estavam dançando até o chão e aquilo ali me constrangeu. Eu fiquei assim, gente, os pais aqui não percebem isso? Até que ponto, no caso, você como cerimonial, né? Você entra aí nessa parte de música que você está falando, você fala disso, sobre esse tipo de música? Sim, muito, muito. Né? A gente tem batido muito nessa tecla. Porque, assim, como a gente tá com a internet a todo vapor, o mundo está globalizado. A gente tem o mundo na palma da mão. Um celular te conecta ao mundo, né? Sim. Então, isso trouxe muito essa realidade. E a gente tem percebido, é um momento do funk, é um ritmo gostoso de se dançar, mas não é gostoso de se ouvir. Então, a gente consegue conciliar para as mães, para os pais e para as meninas, às vezes elas batem duro, porque menina, acho que elas nem sabem o que literalmente essas letras significam, certo, ao pé da letra. Elas têm essa noção, mas elas não entendem que chega tão profundamente de uma forma negativa, né? Até na vida dela mesmo. Sim. Isso. Mas a gente vai explicando, a gente vai atuando
E hoje tem funks, tem grupos de funks que a gente chama de funk melody, que são músicas que a gente consegue escutar. Sim, é isso, né, que eu digo, a gente nunca pode radicalizar. Aqui nós não estamos radicalizando, mas eu digo, a maioria tem uns funk gostoso de ouvir, né, mais leve, que dá, mas tem uns que falam que é pancadão, não sei, o proibidão. O proibidão, esse aí a gente assusta. É verdade. E nesses 15 anos que eu fui, eu fiquei assustada, né, e aí eu imagino os pais ouvindo isso, os amigos dos pais que estão ali. Mas e os o pais cerimonial, sabem, né? Os pais sabem de tudo, porque a gente, inclusive, quando os pais chegam lá, que às vezes tem meninas geniosas que porque quer e bate o pé para os pais que quer aquele determinado grupo de funk. E aí no meu computador, eu baixo ali o Spotify e falo, ó, essa é a letra. Isso. E eu tô tendo que ficar de frente com a mãe e com o pai ali, eles ouvindo a letra, que é um sexo explícito, sim, literalmente, né, de baixo calão mesmo. É. E aí eu demonstro. Aí alguns seguem firme, outros amolecem e fazem o gosto da filha. Então isso acontece. Acontece porque muitas vezes a menina tem uma personalidade forte e para não contrariar, eu acho que aconteceu nesse que eu fui, deve ter sido nesse. Só que não fica, acho que eu particularmente como convidada, eu fiquei constrangida. E fica porque você pensa, você se coloca no lugar dos pais, dos amigos dos pais, das pessoas que estão ali, inclusive a mim, né? Ninguém fica assim à vontade vendo uma coisa dessa. É muito forte, muito pesado, e elas dançando até o chão. Então, e vamos falar dançando até o chão, vamos falar de bebida, né? Porque não tem como controlar nos 15 anos a bebida alcoólica. Como que você vai controlar ali dentro? Não tem como. Aí você vai lá no toalete, né? Você vai lá passar um batom ou alguma coisa, você percebe que tem um adolescente ali de fogo, de porre, de 15 anos, menina. Porque é o que acontece muito em festa de 15 anos. Sim. Né? Acontece mesmo, porque não tem como controlar. É que assim, para eles é o único momento que eles têm para sair. Na nossa época a gente tinha boate, saudosa boatinha do tênis, né? Que a gente podia ir, a gente entrava, a gente tinha opções. Os jovens hoje não tem nada, não tem balada, eles não saem, eles nem sociabilizam direito, porque não existe. Acabou. Acabou tudo. Então eles ficam tão enlouquecidos para ir numa festa de 15 anos, que é a oportunidade que eles têm de se sociabilizar, de ir para a noite, de vivenciar isso. Em relação às bebidas, os buffets são super orientados e eles também orientam, isso está em contrato, que eles não coparticipam disso e não liberam bebida alcoólica para os jovens. Mas como que o garçom vai fazer, Cristina? É difícil até para o garçom, porque ali o garçom está servindo, ele passa servindo. O jovem pega, não tem como. Eu fico assim, é uma situação difícil e delicada para o buffet, para quem está servindo, para o cerimonial, acho que para todos, né? Mas para os jovens hoje ainda existe uma hierarquia para lidar com 15 anos. Se o garçom fala, você não pode, ele até pode pegar e sair correndo, mas aquele que vai querer pegar mesmo e beber a noite toda, não vai conseguir, porque tem um maître, tem um direcionamento. A gente também direciona isso, porque a gente divide o buffet numa ala jovem da ala adulto. Não existe uma divisão de cortina, uma divisão de porta, nada. É uma divisão ilusória de mobiliários, vamos dizer assim. Então, a gente tem inseguranças de olho. Vocês nem estão percebendo, mas existe uma coordenação. Né? Entendi. Eu sempre digo que é proibido proibir, mas inibir, sim. Então, a gente está sempre em ação para inibir. Com certeza é difícil a gente controlar 100%, mas 90% a gente controla. Né? Tem então como, a gente consegue, né? Tem sim. como. Porque assim, eu acredito que tudo vem de casa. Né? A estrutura familiar, o jovem que é bem direcionado,
mas ali sempre tem um ou outro. Ou muitas vezes é também porque tá vendo a oportunidade, vendo um amiguinho tomar, ele começa a tomar também, é natural. Os jovens, eles quando eles se reúnem, né? E para controlar, às vezes eu fico pensando disso, porque eu vou em muito 15 anos também e a gente percebe, eu percebo que e eles ficam mesmo querendo, e você vê com o copinho passando, muitas vezes eles meio que até escondem assim o copo, né, quando passam assim perto da gente. Essa é uma das grandes preocupações de 15 anos. Portaria, para não entrar os beiras, na nossa época era bicão que falava, agora é beira. E a parte de bebida. Com certeza, esses dois assuntos são os mais melindrosos pra gente em relação a 15 anos. Porque muitas vezes a escola vai, né? Vai a maioria tal, e os que não vão, eles sempre vão estar lá querendo. E olha, você falou até de berço, que vem de casa, que vem da educação de instrução, mas também vem da instrução de uma profissional. Eu sempre instruo isso, tanto para os pais quanto para a própria aniversariante. Ela está ciente, eu falo, mostro a planilha de custo, eu falo, olha o quanto seus pais estão investindo nessa festa. Você vai ficar do lado dos amigos ou você vai ficar do nosso lado? Sim. Então, fazer ela ficar consciente. Falei, se um menino bebe, ele vai passar mal, ele vai estragar sua festa, ele pode brigar, ele pode cair, ele pode se cortar, né? Ou sujar sua festa ali. Você quer isso? Olha, brigar, né? Arrumar uma Aí ela fala, confusão. Deus me livre, se algum menino fizer isso na minha festa, eu vou ficar muito chateada. Eu falei, então você vai ser uma corresponsável do sucesso da sua festa também. E isso faz diferença, sabia? Com certeza, a conscientização, né? Cristina, outra coisa, outra dúvida em relação a fotos, né? Antigamente não tinha os celulares. Hoje em dia o fotógrafo, que a gente percebe, você chega numa festa, você tá ali na fila, tanto no casamento quanto nos 15 anos, principalmente 15 anos. Você tá ali na festa, na fila, no buffet, você chega, você chegou, você tem que entrar na fila, não tem como. E aí todo mundo quer tirar foto, ou com um casal de noivos, ou com aniversariante que estão ali recebendo os convidados, principalmente aniversariante com os pais. E todo mundo quer fazer uma foto, né? Ela tá ali recebendo, o fotógrafo tira essa foto e aí vem o celular. Porque além do fotógrafo tirar a foto, não tem como. O convidado fala, você tira uma foto, por favor? E então, ele perde tempo tirando a foto do convidado no caso, com um casal de noivos e com o aniversariante, e com o celular dela. Então, são 2 trabalhos que ele vai ter, né? Porque não está no contrato isso. Gente, do contrato não rege que o fotógrafo tem que tirar foto do celular de cada um que vai na festa. Isso é óbvio, ele tira se ele quiser. Ele pode falar, não vou tirar, né? E ficar sem. Só que aí mudou-se muito com essa história de celular. Não tem como. E o tempo que perde, né? Perde um tempo maior. Sim. Né? Isso tem sido um transtorno, principalmente nos casamentos, na igreja. Então, quando a noiva está entrando, a gente abre as portas para a noiva entrar, aí vem o celular e os fotógrafos estão no altar, ele fotografa a mão da pessoa que na foto vai ficar tampando o vestido da noiva. Atrapalha o trabalho do fotógrafo ali, que depois vai ter que fazer um álbum de casamento, escolher as fotos maravilhosas e tá ali. E realmente é isso mesmo. A gente tem passado, antes de iniciar a nossa equipe, eu peço para a minha equipe passar ao longo do corredor com um sorriso bem largo no rosto, pedindo a gentileza das pessoas não esticarem o braço. Elas podem filmar, mas aqui na frente do peito, sem ultrapassar a barreira do banco, para pelo menos evitar que eles, né, sejam tão prejudicados, tanto os fotógrafos como as próprias noivas, né, que está entrando, que aí não tem como você tirar, pode fazer qualquer trabalho que você não consegue, é uma mão com o celular ali. Então, impressionante, eu não tinha pensado nisso, e atrapalha totalmente o trabalho do fotógrafo. Sim, depois muito. Lá no final, a hora que vai ver, sentar e ver as fotos. E às vezes a gente tem que chegar, o fotógrafo chama a gente, pelo amor de Deus, vai lá naquelas pessoas ali, pede para ela não ficar muito, ela tá entrando muito no corredor. E a gente vai com toda a gentileza, ela olha para nossa cara, nem liga, continua ali. Então, é um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer, passando, avisando. E voltando naquela primeira pergunta sobre a festa ali, que o
eles pedem para o fotógrafo tirar, os fotógrafos sempre pedem para nós, tem sempre alguém do cerimonial próximo, então ele fala, você tira por gentileza? E aí ele não deixa de fazer o trabalho dele. E aí a gente vira fotógrafa. Vira fotógrafa, porque não tem como... Todo mundo quer tirar uma fotinha ali, né, quando chega na festa, e aí é prejudicado o trabalho do fotógrafo, né? Porque ele tá ali muitas vezes, como que ele vai fazer duas coisas? E a gente nem pode demorar muito, porque tem uma fila de pessoas chegando para poder entrar na festa, aí né? Tumultua, aí aquele trabalho de as pessoas estarem lá e tá já ansiosa para chegar, para sentar, ainda estão na festa. Acaba que retarda a festa, atrasa, e é natural, né? Hoje em dia todo mundo com o celular na mão quer tirar foto. Isso não vai ser inevitável. O que a gente tem que fazer é educar as pessoas como fazer o uso do celular, né? Tá. E você teria para falar para nós, assim, como você falou dos noivos que aconteceu no casamento, você teria alguma passagem de algum aniversariante, assim, que aconteceu, alguma coisa de imprevisto que você teve que ser rápida também? Nesses 25 anos. Sempre tem. 15 anos sempre tem, porque é uma troca de roupa o tempo inteiro. Porque tem uns que trocam de roupa até 3, 4 vezes, né? Geralmente são 3 roupas. 3 roupas, a roupa da recepção, a roupa da valsa e a roupa da balada. Então, é uma correria. Já aconteceu, assim, de terem contratado um profissional de maquiagem e cabelo para retocar, não chegou a tempo e eu tive que ser a cabeleireira e a maquiadora. E deu super certo. Nossa, e aí a aniversariante fica super fica nervosa, com razão, insegura, né? E a gente bota uma música animada ali na salinha, vai descontraindo, fala, eu cansei de fazer isso. Mentira, às vezes eu nunca nem tinha pego num grampo direito para colocar. Para deixar... Mas para deixar ela mais calma. Mais calma e tranquila, e a gente dá jeito, a gente dá jeito em tudo. É isso que eu falo, é o sexto sentido, é o tempo também que traz isso, né, Cristina? O tempo é pai de tudo. É verdade. Ele dá essa confiança para a pessoa, para o profissional, que há tanto tempo fazendo, ele começa a como se diz, se improvisar e dá conta. Você vê, você virou cabeleireiro e maquiador já, o outro não chegou, não é mesmo? E eu vou chamar o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais aqui com a Cristina Mangieri de cerimonial. Fala, meu amigo, liga na TV AL aí, tô aqui representando o nosso setor no Audiência Pública, mas liga rapidinho porque já vai começar. Já tô sintonizado, avisei até os amigos lá de Pedra Preta. A gente acompanha tudo até do quintal de casa. Filho, você tá assistindo aí também? Ih, amor, será que eu perdi? Não perdeu, não. A expansão do sinal da TV AL chega para 45 novos municípios. É o nosso trabalho indo longe para você ficar mais próximo do parlamento. Tem informação, tem cultura, tem programação ao vivo e muito mais. O que você vê nessa tela também se multiplica por outras, através dos nossos canais digitais. Olha aqui, vamos ver pelo YouTube. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer.
Participe! O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Oi, voltamos aqui com a Cristina Mangieri e hoje nós estamos falando aqui de cerimonial. E como nós já falamos de casamento, de 15 anos, agora eu gostaria de saber da Cristina se ela faz também festa infantil. Faz, Cristina? Eu faço pouco, porque o infantil ainda não tem protocolos para ter um serviço de cerimonial, mas precisa de um bom receptivo, de uma boa coordenação, os horários que vão servir o jantar, os docinhos, que vai cantar o parabéns, isso é legal ter essa coordenação. Ultimamente a gente tem feito com mais frequência, mas principalmente de filhos de clientes que já são nossos, assim, então existe uma conexão já. Mas é um mercado que está começando a surgir. Porque os aniversários de um aninho está parecendo aniversário de 15 anos, né? Muita super elaborados, né? Muita produção. Coisa mais linda, né? Cada um, você fala, gente, mas esse aniversário infantil, né? Como que é super produção de decoração, de tudo. Outra coisa, você faz também formatura, não? Não, formatura já parei de fazer. Já parou, mas você já fez lá atrás, Fiz muitas formaturas, muitas formaturas. Cristina, o que você diria para uma pessoa que quer estar fazendo cerimonial? Alguma pessoa do interior do estado, que ela está nos assistindo aqui nas cidades próximas, vizinhas, e que ela quer fazer lá na cidade dela, começar com cerimonial. O que você acha o que ela precisa para começar? Bom, primeira coisa é se profissionalizar, procurar empresas profissionais que dê esse respaldo, né? Eu estou com um curso, inclusive, prontinho para começar a passar essas experiências que eu tenho para quem realmente está começando. São 25 anos, eu vim de berço do cerimonial, eu estudei todos os protocolos, essa raiz, né, essa parte de toda essa educação protocolar não se tem mais, né? Os novos profissionais, eles não estão mais estudando a fundo. Eu, inclusive, estou no momento fazendo um curso, olha como a gente não para, né? Não para. 25 anos de empresa. Se atualizando sempre, né? E eu estou agora me especializando em cerimoniais, né? No caso, principalmente para casamento que a gente usa isso, de ritos e costumes, que é tão essencial, que a gente não pode perder isso no trabalho, né? No que você faz. Ritos, costumes, para você direcionar bem as pessoas. Então, se qualifique,
Eu estou à disposição. Eu tenho um Instagram que vocês podem me chamar. Qual é o seu Instagram, Cristina? É o @CM Cerimonial. Então vai lá, me chama no direct. A gente está com um projeto maravilhoso para estar no forninho, para sair em breve, no segundo semestre, para a gente começar a dar esses cursos, tanto presencial quanto online, e também as palestras que a gente pode estar indo passar para vocês. E aí, se quiser desmembrar, não querer fazer o curso inteiro, porque no curso a gente ensina e indica como montar a empresa, não só o cerimonial. Porque atrás do cerimonial existe uma empresa. Tem um CNPJ, tem impostos, tem contador, tem funcionário, tem tudo que você tem que manter uma boa empresa, né? Não é só ir ali final de semana e não ter um espaço físico. E também a gente desmembra, eu quero me especializar só em cortejo de casamento. A gente desmembra o curso e eu vou lá, falo só sobre cortejo de casamento, ritos e costumes, que faz toda a diferença. Só que faz toda a diferença. Sim. E assim, igual você disse, não é só o glamour da festa, né? Que as pessoas às vezes vê a pessoa, no outro dia tem todo aquele trabalho, 8 horas da manhã, abrir uma empresa, você tem que estar lá, você tem que estar coordenando, tem que estar com equipe afiada, né? E tem que ter postura, né, Cristina? O cerimonialista, ela tem que ter postura, onde que ela vai, como ela é muito observada, né? Porque dali uma pessoa vai indicar para outra. E essa coisa, muitas vezes, porque muitas vezes você pega um casamento, uns 15 anos, uma festa, ela é muito amiga da dona da festa, digamos assim. Não ter sempre uma barreira, saber que está ali a profissional. É verdade. De desvincular da amizade, né? O que eu já percebi, muitas vezes, isso que eu já consegui ver, é que o cerimonialista com a dona da festa, a minha amiga, oi amiga pra cá, não é amiga, ali ela é a dona da festa e você é um profissional, não é mesmo, Cristina? É verdade. Tem que saber diferenciar, tem que saber, com certeza. Que ter a postura correta. A palavra amiga, ela é muito forte, né? Muito e agora forte. Tá tão na moda, qualquer um é amigo, tá tão né? banal, não, né? amigo é colega, né? Amigo é amigo. Sim. E eu acho que manter essa relação de hierarquia é muito importante, né? Se você saber o seu lugar, né? Isso é muito importante. É muito, e passa a credibilidade também, não é? Com passa certeza. Uma postura diferente, não tem que... Isso que eu falo, para fazer, principalmente o cerimonial. O cerimonial, ele está muito ligado à etiqueta. Totalmente. Totalmente ligado à etiqueta. Sim. Então, quando você vê uma cerimonialista, você já vê que ela sabe muitas vezes não, sempre, né? Sobre etiqueta, como se cortar, como se conduzir, todo. E tem uma equipe abaixo ali que você tem que estar conduzindo e passando isso, né? E assim, tem muitas pessoas que nem sabem, mas numa mesa posta, por exemplo, num serviço, existe o lado correto do garçom entregar uma água, existe o lado correto do garçom entregar a comida, existe a posição correta de você colocar um guardanapo. Quando você finaliza a sua refeição, existe o lado correto de você deixar o guardanapo. Isso sinaliza que você está satisfeita. O jeito de cortar, né, uma carne, usar a faca, usar o garfo, usar os talheres. Finalizar também a posição do garfo e da faca. Você sabe quando você já finalizou essa refeição. Então, já sinaliza para o garçom para ele retirar. Então, existem normas para tudo. E isso é o que faz a diferença num bom cerimonial que entenda e conheça de todo esse processo. Então tá, Cristina, eu quero fazer um bate-bola rápido com você, porque infelizmente nosso tempo está se esgotando, teria mais coisas para conversar com você, mas eu gostaria de saber o que é um sonho para você. Você tem um sonho realizado seu? Olha, eu estou realizando esse sonho. Eu estou no momento de realizar sonho. Estou nesse exato momento, nesse ano de 2025, completando 25 anos de empresa, bodas de prata da CM, boutique de eventos, e sendo mãe de noiva. Então, eu estou realizando o meu sonho. Eu sei que é a minha primeira filha, depois vai ter a Mariana, vai ter o Guilherme, mas eu estou muito realizada de viver essa fase maravilhosa, de poder estar vivenciando tudo que eu ensinei e agora vivenciando na íntegra. Confesso. E aquele ditadinho de casa de ferreiro, espeto de pau comigo está acontecendo, porque eu não estou tendo tempo de ser uma mãe
entregue, assim, nenhuma cerimonialista entregue para minha filha. Mas como ela trabalha comigo, ela está sendo bem direcionada e ela está resolvendo tudo. Então, já estou sendo muito bem realizada. Um sonho realizado. E agora eu quero saber, Cristina Mangieri por Cristina Mangieri. Quem é Cristina? Cristina Mangieri é uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, que sabe ver as cores que a vida oferece. Apesar da gente trabalhar num momento, num local, né, num ambiente onde existe muitas disputas de ego, de poder, né, de estar em destaque, mas graças a Deus isso nunca entrou no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis trazer esse acolhimento com os meus clientes. E o meu maior tempero em relação ao meu trabalho é o amor, porque quando eu comecei a trabalhar com evento, foi a primeira coisa que eu falei. Então, já que eu vou entrar de cabeça no mundo de eventos, eu não vou pensar nos bêbados, como eu tinha pensado no primeiro momento, trabalhar com evento. Daí eu falei, vou falar de amor, onde Deus, né, Jesus fez o primeiro milagre dele, foi numa bodas, né? E eu justamente trabalho num ambiente onde tem Jesus, onde tem o Espírito Santo, onde se fala de amor, onde pessoas se unem. E é esse o propósito do meu trabalho. Tá ok, Cristina. E foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente por sua presença e por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, honrada. Quando precisar, estou sempre às ordens. Um prazer estar sempre com você. Obrigada, de coração. E eu vou deixando aqui vocês e dizendo que nosso programa é sempre ao sábado às 18 horas e domingo com reprise às 17 horas e depois no canal do YouTube no programa Por Dalva Costa. Até lá!